Fala galera, eu sou o Giovanni Martinelli, começando mais um vídeo aqui no nosso recém-criado canal do Diário do Tênis, e um vídeo que vai inaugurar uma série chamada Lendas do Tênis. Nesses vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre carreira de grandes jogadores, né? Especialmente para os mais jovens que talvez não conheçam tanto assim, relembrar jogadores de destaque no passado. E claro, para começar, eu vou começar com o meu grande ídolo, André Agassi. Quer saber mais sobre o Agassi? Fique aqui nesse vídeo, mas que eu já vou contar para vocês. Mas antes, deixe o seu like aqui na transmissão, se inscreva no nosso canal. Nosso canal está começando, mas a gente quer transformar esse canal num local legal para a gente discutir bastante sobre tênis. A gente já tem o site, que é o diariodotênis.com.br, redes sociais, @Diário do Tênis. Você pode acompanhar todo o noticiário do tênis lá também. E aqui no nosso vídeo a gente vai ter análise de jogos, vamos ter alguns quadros mais especiais assim sobre o mundo do tênis. Hoje vamos falar de André Agassi, o meu grande ídolo. E por que talvez o André Agassi seja o meu grande ídolo? Eu acho que um dos motivos é porque ele era muito diferente dos outros tenistas quando eu comecei a gostar de tênis. O Agassi era cabeludo, jogava com faixa, não tinha aquelas roupas brancas, quando todo mundo usava roupa branca, ele usava roupa colorida, ele era meio que rebelde, assim, então, eu tinha quando ele ganhou o primeiro título dele foi no Brasil, em Itaparica, ele ganhou na final do brasileiro Luiz Mata, isso foi em 87, eu tinha 10 anos, então estava começando a jogar tênis, estava começando a gostar de tênis, né? Então, talvez essa seja uma das explicações para ser o meu ídolo, né? Esse comportamento mais rebelde, ele começar a se destacar assim quando eu estava começando a gostar de tênis, né? Então, talvez aí, ó, essa é uma das imagens do Agassi aí no início da carreira dele, cabeludão, jogava com faixa, todo colorido, né? Tinha esse estilo mais rebelde, né, nesse início da carreira. Então, talvez por isso ele tenha virado o meu grande ídolo no tênis, no meu começo de adolescência, assim, né? E o Agassi, ele conseguiu vários feitos na carreira, né? Ele tem o Golden Slam. O que seria o Golden Slam? Ele venceu os 4 torneios do Grand Slam, ganhou a Australia Open 4 vezes, ganhou 2 vezes o US Open, ganhou o Roland Garros, e ele conseguiu uma façanha incrível em 92 de conquistar o título em Wimbledon. O Agassi sempre foi e é apontado até hoje como uma das melhores devoluções do circuito, né, do tênis. Só que o Wimbledon é grama, né, e o saque faz muita diferença. É difícil um tenista que não é um especialista em saque, que é um especialista em devolução, conquistar títulos em Wimbledon, e o Agassi conseguiu isso em 92, em uma final contra o Goran Ivanisevic, que era um grande sacador, né? E o Agassi ganhou 3-2, uma partida incrível, em que as devoluções dele foram fantásticas. O Agassi tinha um backhand com as 2 mãos que eu me inspiro quando eu brinco nas minhas peladinhas de tênis, né? Nas minhas partidinhas de tênis. Eu acho que ficou muito marcante para mim. Era um backhand espetacular, o backhand com as 2 mãos do Agassi. Então ele conquistou ali, em 92, esse título em Wimbledon. Ele ganhou a Olimpíada em casa, em Atlanta, em 96, ganhou 4 vezes o Australia Open. Então isso era muito, muito legal. O Agassi, que sua carreira toda ele teve uma pessoa que foi muito importante para ele, que é um ex-tenista chamado Brad Gilbert. Não sei se todos conhecem a história, né, mas o Brad Gilbert, ele foi o responsável por pegar o Agassi, né, ali no começo da carreira dele ali e conseguir levá-lo, até o número 1 do mundo, né. Foi muito importante a passagem do Brad Gilbert, na carreira do Agassi.
E daí eu vou contar uma história para vocês aqui. O Brad Gilbert, isso é muito público, né? Ele tem um livro chamado Winning Ugly, que na tradução meio que literal seria Jogando Feio. E, depois que o Gilbert trabalhou com o Agassi, ele também trabalhou com outros tenistas, como o Andy Roddick, e também levou o Roddick aos primeiros lugares do ranking, né. E eu fui cobrir as Olimpíadas de Atenas, na Grécia, em 2004. E lá, entre outras coisas, eu cobri alguns jogos de tênis na Olimpíada de Atenas em 2004, e o Gilbert era o técnico da equipe americana de tênis nessa Olimpíada, né. E eu falei: "Pô, eu quero fazer uma matéria com ele para tentar". Ele estava trabalhando com o Roddick nessa época, o Roddick ganhou do Sareta nas Olimpíadas de Atenas, e eu falei: "Pô, eu queria fazer uma matéria com eles, perguntando, né, se o segredo mesmo para você conseguir ter grandes resultados no tênis é muitas vezes jogar feio, né". E daí eu encontrei com ele em um dos treinos, foi curioso, né, comecei a conversar com ele ali, aí eu aí eu perguntei para ele assim: "E aí, qual é o segredo, né, desse seu trabalho? Qual é o segredo para conseguir transformar os jogadores que você pega em grandes tenistas, em números um do mundo, né?" E ele meio que deu um sorriso meio estiloso, assim, meio falou: "Nah, sometimes I had luck", tipo, algo como: "Algumas vezes eu tive sorte". Foi curioso essa passagem, com o Brad Gilbert nas Olimpíadas de Atenas em 2004. O Agassi também, né, ele tem uma carreira que, como ele era um grande personagem, né, pelo estilo dele, por ser um cara vencedor, ele teve uma carreira que ficou muito na mídia, muito marcada, assim, pelo nos até tabloides da época, porque ele foi casado, né, foi namorado muito tempo, teve um relacionamento por muito tempo com a Brooke Shields. A Brooke Shields, que foi uma grande musa de toda uma geração ali de adolescentes, especialmente pelo filme A Lagoa Azul, né, ela fez o filme A Lagoa Azul, era modelo também, e o Agassi teve um relacionamento muito grande com ela por muito tempo, e esse desse relacionamento estava sempre na mídia, né, estava sempre, eh, ganhando os holofotes, né, ele ficou entre 97 e 99, ele foi casado ali, teve esse relacionamento com a Brooke Shields, que era uma grande atriz, e modelo, e eles estavam sempre em evidência por causa desse relacionamento. E em 2001, ele daí de fato, ele encontrou o que ele disse que era a mulher da vida dele, outra grande tenista, Steffi Graf, né. Em 2001 ele começou a ter o relacionamento com a Steffi Graf, com quem ele, vive até hoje. A Graf, uma das maiores tenistas também de todos os tempos, e o Agassi era obcecado por ela e teve esse relacionamento, com a Graf iniciado em 2001, estão juntos até hoje, né. Então também um relacionamento bastante, interessante, assim, para o mundo das celebridades, esse mundo que não para de crescer. E o grande rival do Agassi, né, e isso era legal de acompanhar, foi o Pete Sampras, né. O Agassi teve uma rivalidade grande com o Sampras, eram 2 jogadores com características completamente diferentes, né, o Agassi um grande, eh, devolvedor, né, tinha uma grande devolução, e o Sampras um grande sacador. O Sampras talvez seja o tenista que tenha o melhor saque e voleio da história, provavelmente o tenista com o melhor saque, combinação saque e voleio da história. Então eles sempre faziam grandes jogos, era uma grande rivalidade. E empresas como a Nike, por exemplo, né, elas aproveitaram muito para capitalizar em cima dessa rivalidade, entre o Sampras e o Agassi. Inclusive, tem um vídeo que eles fizeram, que é um vídeo que muito antigo, talvez os mais jovens não conheçam,
mas eu acho que ele foi marcante para mim, eu acho muito legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo para quem ainda se alguém ainda não conhece, para vocês conhecerem esse vídeo que é um vídeo muito bacana de uma campanha feita pela Nike com I'll Santas e tell you Águas. something. The way this point's going, get comfortable, because we could be here a while. 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 Acompanha ali, ó, tá o jogo do Águas e o McEnroe, o John Mack, estava lá como se fosse um comentarista e o jogo não acaba, né. Era uma campanha muito legal dele jogando e a partida não acabava. Parecia grama na Great. quadra, né. More tennis. Super. E no final o John Mack fala: "Não, teremos mais tênis". Então assim, a Nike cresceu no tênis com, essa rivalidade entre Sampras e Agassi, também foi muito legal de acompanhar. Agassi 30 semanas como o número 1 do mundo, ele teve uma queda em 97, ele chegou a ser 147 do mundo, mas conseguiu depois, dar a volta por cima, ele já tinha ganho, Wimbledon, já tinha ganho, ATP, já tinha ganho, o US Open, mas depois de cair a 147, ele recuperou, né, e ganhou novamente depois vários títulos em sequência na Austrália, e conseguiu ganhar Roland Garros pela primeira vez em 99, né, uma grande conquista aí também, do André Agassi. Então, esse foi o meu grande ídolo, eu tenho grandes lembranças de jogos do Agassi. Hoje ele é o capitão, né, da foi no último neste ano, o capitão do time mundo, na Lever Cup, convocou inclusive o João Fonseca para defender o time mundo na Lever Cup. Hoje ele está, envolvido muito no Piquetbol, né, está muito envolvido nesse mercado, continua batendo a bolinha dele, continua com aquele já o estilo dele já careca, né, como foi no fim nos momentos finais da carreira, mas continua envolvido aí no circuito, é fã declarado, do João Fonseca, e é o meu grande ídolo, por isso eu começo essa sessão de vídeos com grandes lendas do tênis, com o André Agassi, que é o meu grande ídolo. Gostou desse texto? Gostou desse vídeo? Gostou desses conhecia toda essa história do Agassi? Responda aqui nos comentários e também deixe seu like, né, se inscreva aqui no canal recém-iniciado, mas a gente tem interesse de cada vez mais desenvolver esse canal aqui com conteúdos exclusivos, sobre tênis. Já temos o diariodotênis.com.br, arroba Diário do Tênis no Instagram, arroba Diário do Tênis BR no Twitter, você pode seguir também as nossas outras plataformas, tá certo? Um abraço para você. E toca o sininho, também quando você toca o sininho, você fica, informado aí sobre os novos vídeos do canal. Um abraço para vocês.